Eu sei que você está na mesma luta há anos e anos. Só que o motivo pelo qual você sempre cai é justamente porque você ainda não se atentou a um fundamento essencial para que você possa ser vitorioso em todos os pontos. E nesse vídeo eu quero trazer esse fundamento para que você seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem sempre a sua mente firme na palavra de Deus. Hoje eu não sei qual que é a sua luta, se é contra a luxúria, se é contra a mentira, se é contra a fofoca, mas o que eu quero te mostrar hoje é um princípio que vai muito além de qualquer um pecado específico, mas é um princípio da palavra de Deus que faz com que a gente possa triunfar sobre tudo aquilo que a gente faz, para que a gente possa triunfar e realmente ter uma vida que agrada ao Senhor. Eu peço também para que você já se inscreva nesse canal, porque aqui eu compartilho vídeos para que você realmente possa ser edificado na sua fé, para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida, seja através da sua mentalidade, seja também na sua espiritualidade, diversas áreas na sua saúde, enfim, eu quero trazer aqui princípios para que você possa evoluir como um homem de verdade, uma pessoa que é completa, uma pessoa que é plena em todas as áreas da vida, tá bom? Então já se inscreva nesse canal, porque esse canal tem o objetivo realmente de fazer evoluir, sair de um menino para se tornar um homem de verdade, conforme a Bíblia nos orienta, uma masculinidade que é bíblica, tá bom? Então fica até o final, porque eu tenho a certeza que esse vídeo vai transformar a sua vida. Então vamos. E agora o que eu quero te mostrar é justamente o princípio que está lá em João 17:17, que diz bem assim: santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Isso aqui é muito interessante, é um versículo que eu gosto muito, porque fala justamente sobre a palavra de Deus. E ao longo da minha vida, assim que eu comecei realmente a me interessar, a buscar mais a Deus, apesar de eu ter nascido num lar cristão, o momento em que eu comecei a buscar mais a Deus foi através da pandemia, onde eu realmente comecei a assistir vídeos na internet, eu comecei a me interessar sobre alguns assuntos da Bíblia, e eu comecei a ler realmente, eu li ali 50 capítulos por dia, eu realmente li a Bíblia ali bem rápido, mas eu comecei a me aprofundar realmente. Comecei a partir de um momento, não simplesmente ler vários capítulos, é claro que eu lia vários capítulos, mas teve um momento em que eu parei de ler vários e comecei a estudar profundamente a palavra de Deus, comecei a absorver ela, e para mim esse é o segredo. Esse é o segredo para que você possa realmente triunfar em qualquer batalha, para que você possa ter uma comunhão, uma identidade em Deus firmada. Porque é através da palavra que a gente vai encontrar as respostas. É através da palavra que a gente vai entender o princípio fundamental da nossa fé. Porque quantos cristãos hoje em dia, eles até falam sobre Deus, eles até dizem, Jesus te ama e tal, mas não conhecem esse Jesus, não conhecem o Deus da palavra, porque eles não têm uma vida que medita na palavra, não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia diariamente. E para mim, um cristão que não lê a Bíblia diariamente é como um cristão que, sabe, tá falando de um Deus que ele não conhece, porque Deus se manifesta através da sua palavra. A gente vai ver isso lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, tá falando para nós que Deus se manifesta através da palavra dele, que ele é a própria palavra. E hoje, para nós termos um relacionamento com ele, a gente sim busca através da oração, a gente busca através do jejum, mas tudo isso precisa estar baseado na palavra de Deus, precisa estar fundamentado, porque a palavra é o fundamento. A gente vê isso lá em Mateus 7 também, que fala sobre a casa na areia e a casa na rocha, ou seja, a casa na rocha está se referindo a uma pessoa que tem um relacionamento com a palavra e pratica a palavra diariamente, é uma pessoa que busca obedecer os mandamentos de Deus. Isso é essencial se você quer realmente ter uma vida cristã que é vitoriosa, uma vida cristã que está alinhada, obedecer e estar sempre agradando ao Senhor. Você precisa estar ali absorvendo da palavra diariamente. E para mim esse é o segredo. Como eu disse, João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Está falando justamente sobre nós termos um relacionamento constante com a palavra de Deus. E até voltando, né, para o contexto de onde eu falei sobre como que eu busquei mais a Jesus e tal, como eu disse para você, eu nasci em um lar cristão, mas eu busquei realmente um aprofundamento quando eu realmente tive um encontro, não um encontro sobrenatural ou algo assim, mas realmente criou em mim um desejo de buscar a palavra, não um testemunho, eu fumava ou algo assim, não. Muito pelo contrário, eu sempre tive uma vida relativamente, né, equilibrada nesse sentido. Eu nunca tive uma história mega de conversão, mas foi uma vida que eu realmente permaneci, que eu continuei fazendo coisas boas e tal, mas uma vida em que eu não conhecia Deus profundamente, não conhecia Deus verdadeiramente. E ali Deus começou a criar em mim esse desejo de buscar através da palavra. E ao decorrer do tempo eu fui aumentando essa sede, essa fome pela palavra de Deus. E assim eu fui absorvendo. Isso criou dentro de mim uma maturidade espiritual. Criou dentro de mim uma maturidade que pessoas mais velhas não entendiam aquilo que eu estava falando. Mas eu já tinha compreensão de pessoas que muitos anos estavam anos e anos na igreja. Sabe? Tinha mais conhecimento da palavra do que pessoas que estão anos e anos na igreja. Porque elas não tiveram
tiveram esse mesmo relacionamento com a palavra. Em pouco tempo, eu pude realmente absorver o que muitas pessoas estão há anos e anos ouvindo pregações, mas nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Deus. Então o que eu quero te dizer hoje é, busque verdadeiramente ter um relacionamento com o Senhor. Deus não está preocupado nos anos que você tem de igreja, você pode ter um mês de igreja, mas se você realmente busca através da palavra, Ele se revela através da palavra dele, e a partir disso o Espírito Santo vai te mostrando, ele vai criando dentro de você uma maturidade, que ela é gerada através do fundamento da palavra do Senhor. E é claro, esse fundamento também vai ser gerado através de experiências. Só que para mim, né, como eu estava ali na pandemia em casa, não pude ter megas experiências assim, mas eu pude ter a experiência de realmente buscar na palavra. Eu pude ver ali Davi, pude ver Salomão, pude ver tantas histórias bíblicas, princípios da palavra de Deus, e assim eu comecei a absorver cada uma dessas palavras e foi gerando em mim uma transformação, foi gerando dentro de mim uma maturidade. Por isso, é esse o meu convite hoje, para que você possa realmente se libertar do pecado, para que você possa realmente ter uma maturidade mais profunda, ter um relacionamento maior com Deus. Você precisa estar baseado na palavra, você precisa ter um relacionamento com a palavra dele, você precisa meditar de dia e de noite, você precisa estar sempre absorvendo, seja através de pregações, mas principalmente você pegando a sua Bíblia, sabe, assim como eu tô com alguns livros aqui, mas a minha Bíblia também, e você sempre precisa estar todos os dias ali, abre a sua Bíblia, assim como eu venho aqui na minha bancada geralmente, abro minha Bíblia e começo a meditar, sabe, é claro, eu oro, tenho o meu tempo de devocional, e nesse tempo de devocional, eu pego minha Bíblia, como eu vou pegar aqui nesse momento, pego minha Bíblia e a partir disso, eu começo a meditar na palavra. Começo a meditar na palavra do Senhor. Isso que é muito importante. Aqui, ó, inclusive eu colocava alguns post-its para eu gravar, né, colocar algumas anotações. E ao decorrer disso, eu pude aprender da palavra, pude aprender mais do Senhor, pude aprender quem o Senhor é. Comecei a ensinar algumas pessoas, comecei a compartilhar da palavra na internet. E hoje eu tô voltando com mais intensidade, mais preparo para compartilhar com vocês. E é isso, gente. Isso que eu quero compartilhar aqui, de deixar essa mensagem, porque é através da palavra. Você somente vai ter uma maturidade, um conhecimento, vai poder se libertar do pecado quando você realmente se dispor a abrir a sua Bíblia, meditar, mesmo que você não entenda. Eu vejo que muitas pessoas falam, poxa, mas eu leio e não entendo da palavra. Cara, você precisa insistir. Assim como na academia, você não vai crescer o músculo de uma hora para outra, você precisa insistir. Não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano, cresce cerca de 3 gramas ali mais ou menos por treino, a questão da sua massa corporal. O seu músculo cresce 3 gramas, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Mas é basicamente isso o que acontece. Você treina e só cresce um pouco. Você treina e cresce só um pouquinho. Quando você vai treinando consistentemente, quando você tem constância, aí sim, você vai tendo mais preparo, seu porte físico vai aumentando. E na palavra de Deus é a mesma coisa. Talvez você não entenda algo. Talvez você não entenda algo agora, uma palavra e tal. Mas imagina, hoje nós temos tantos recursos. E é claro, eu também falo, você precisa estar sempre buscando do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo clareza. Espírito Santo, o Senhor inspirou essa palavra, então traz clareza. O que é que o Senhor queria dizer através disso? Enfim, você precisa pedir ao Espírito Santo um direcionamento. E hoje também você tem diversas plataformas, você consegue pesquisar na internet a origem da palavra tal, a origem da palavra X. Enfim, você consegue pegar na raiz, no grego, no hebraico, no aramaico. E através disso você vai tirando dúvidas também no YouTube, diversas coisas. Você não tem mais desculpa para não meditar na palavra. E é claro, você também sempre ali se alimentando dela. Você insiste, você tem esses recursos, né, tanto de pregação e tal, mas sempre tenha o seu tempo com Deus, em você abre a Bíblia e tenta ali realmente ruminar, você tenta absorver os princípios, e a partir disso você vai ver uma mudança. E talvez hoje, como eu disse, você pode ter dificuldade, mas assista a pregações, você vai começando, né, a realmente ter um coração preparado para isso. Apesar de pregações serem como o leite materno, né, porque já está preparado, é como o leite materno. É a mãe que passa por todo o processo que gera os nutrientes e a partir disso o bebê só bebe daquele leite, só usufrui daquele leite. A pregação é como o leite materno. Você assiste ali e está preparado. Foi alguém que Deus deu a inspiração para essa pessoa e ela trouxe para você como se fosse de bandeja. Mas é importante sim, para que você vá se desenvolvendo. Só que existe um momento que você precisa partir para o alimento sólido, ou seja, você mesmo vai precisar abrir sua Bíblia e começar a buscar entender, buscar pegar os princípios da palavra e não fique, poxa, será que eu vou entender isso? Busque no Espírito Santo, peça ao Espírito Santo, peça a Deus direção, porque Ele vai te trazer clareza daquilo que você precisa aplicar na sua vida, a transformação, enfim. E toda vez que você for ler uma palavra, ela sempre vai ter uma revelação nova. Sabe, porque é a multiforme graça de Deus. Deus, ele usa diversas
forma. Deus, ele também se renova a palavra de Deus a cada manhã. A cada momento que você lê versículo, ele pode trazer uma reflexão diferente na sua vida, de acordo com o contexto da sua vida hoje. Enfim, então é isso que eu quero trazer para você, essa mentalidade. Busque na palavra de Deus sempre a resposta. Busque ter um relacionamento com ela e a partir disso você vai ver uma mudança imensa na sua vida. Seja na maneira como você luta contra o pecado, seja na maneira como você toma as decisões, seja na maneira até como você lida com as pessoas, a sua vida vai mudar completamente a partir do momento que você buscar na palavra de Deus o fundamento. Porque ela é o fundamento de toda a nossa base cristã. Ela é o fundamento da nossa fé, a palavra do Senhor. Amém? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o seu like, compartilha e coloca um comentário. Eu vou meditar na palavra. Coloca um comentário porque aí eu vou entender que você assistiu e chegou até esse momento do vídeo. Eu vou meditar na palavra hoje. Eu vou decidir meditar. Coloca isso nos comentários, eu vou ficar muito feliz. E também decida todos os dias você meditar na palavra, ter uma transformação através dela. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, porque o objetivo dele é justamente te ajudar a se aproximar de Deus e também se tornar um homem melhor. Ter uma masculinidade bíblica, como eu falei aqui. Você se tornar um homem de verdade, segundo as Escrituras, que é esse o meu objetivo, te transformar em um homem forjado pela palavra, forjado pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Então é isso, soldado, saudações, até o nosso próximo vídeo.